Olá, o meu nome é Roberta Stockmans. Atualmente trabalho como professora substituta no Instituto Federal Catarinense, onde eu leciono a disciplina de inglês. Sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em informática na educação. Olá, meu nome é Miriam, sou professora de matemática na Rede Municipal de Ensino de Canoas, doutoranda no PPG de Informática na Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui hoje gravando este vídeo para apresentar o trabalho da disciplina de aprendizagem cooperativa em contextos digitais. Para começar, a nossa pergunta é: quais recursos tecnológicos podem ser utilizados para a mediação da aprendizagem de multiplicação no ensino fundamental? O desenvolvimento da pesquisa. Para a realização desta pesquisa, em um primeiro momento, foi organizado 2 quadros contendo certezas provisórias e dúvidas temporárias. Para podermos validar nossas certezas e dúvidas, algumas leituras subsidiaram a construção de um mapa conceitual. Dentre elas, destacamos epistemologia genética, de Jean Piaget, o uso de softwares como ferramenta tecnológica no auxílio do ensino da matemática, o uso de tecnologias no ensino das 4 operações matemáticas. Nossas certezas provisórias. Usar recursos tecnológicos para mediar a aprendizagem de matemática é uma tendência no ensino escolar. Existe uma variada gama de recursos tecnológicos para o ensino de matemática. Para o ensino de multiplicação, também encontraremos uma diversidade de recursos. O uso de recursos tecnológicos no ensino da matemática tem aumentado significativamente. Nossas dúvidas temporárias. Os professores de matemática conhecem recursos tecnológicos para utilizarem no ensino de multiplicação? Eles utilizam? Quais recursos tecnológicos podem ser utilizados para ensinar multiplicação aos estudantes do ensino fundamental? Quais as principais dificuldades encontradas pelos estudantes do ensino fundamental na multiplicação? Então, nós desenvolvemos, a partir das certezas e dúvidas, um mapa conceitual. A partir do objetivo, que era entender os recursos tecnológicos para a mediação da aprendizagem de multiplicação no ensino fundamental, nós dividimos em 3 conceitos principais: os recursos tecnológicos na educação, a mediação da aprendizagem e a aprendizagem da multiplicação. Os recursos tecnológicos na educação, eles podem transformar as práticas pedagógicas, com o uso, por exemplo, de aplicativos, softwares, realidade aumentada, gamificações e arquiteturas pedagógicas. Tudo isso auxilia o aluno na construção do conhecimento. Então, nós entramos no conceito de mediação da aprendizagem, que para a nossa pesquisa se dá através de Piaget, que observa a criança a partir do seu desenvolvimento e interação no meio, com o sujeito e com o objeto, onde então ela constrói o seu conhecimento. O conhecimento que ela constrói, ele promove a aprendizagem, que na nossa concepção é uma aprendizagem construtivista, que promove a autonomia e culmina então no desenvolvimento da inteligência. A aprendizagem de multiplicação, ela envolve alunos e professores e metodologias e recursos. Para os alunos conseguirem desenvolver e aprender a multiplicação, de acordo com os conceitos de epistemologia genética e de Jean Piaget, é possível saber que os alunos estarão preparados para aprender esse objeto do conhecimento a partir do estágio operatório concreto. Os professores trabalham normalmente com multiplicação com combinação, multiplicação com adição de parcelas e multiplicação com uso de geometria. Para isso, se trabalham com as propriedades associativa, comutativa, distributiva e elemento neutro. E é interessante perceber que as metodologias e recursos estão interligadas com os recursos tecnológicos na educação. Como já foi dito, os aplicativos, softwares,
realidade aumentada, gamificação, arquiteturas pedagógicas. Organizamos um formulário, né, que através do formulário do Google, para entrevistarmos professores de matemática da Rede Municipal de Ensino de Canoas, que atuam com turmas de 6º ano e que trabalham com ensino de multiplicação. A escolha da cidade se deu em função de uma das pesquisadoras, que é a professora Miriam, trabalhar nessa rede de ensino e possuir contato destes professores. O formulário ele foi enviado através de um grupo de professores da rede, em qual eu participo, onde todos os professores da rede de matemática participam. Foi enviado este formulário no mês de setembro e foi dado prazo de 1 semana para os professores responderem. Como retorno, tivemos 9 respostas. Todos, então, são professores aqui da Rede Municipal de Ensino de Canoas. Dentre eles, 4 são homens e 5 mulheres. Sobre a utilização de recursos tecnológicos para a mediação da aprendizagem de multiplicação, foi possível observar, através das respostas dos entrevistados, que a grande maioria não utiliza recursos tecnológicos nas aulas de matemática. E, mais especificamente, um percentual superior a 77% dos professores entrevistados não utilizam recursos tecnológicos para a mediação da aprendizagem de multiplicação, sendo que a maioria destes, 77%, não utiliza por desconhecer as ferramentas e recursos que podem ser utilizados. Então, aqui apresento um gráfico que também foi gerado através do Google Formulário. A pergunta era: você conhece e ou utiliza recursos tecnológicos para a mediação da aprendizagem de multiplicação? Então, das 9 respostas, apenas 22% conhece e utiliza. 44% não conhece e não utiliza. E 33,3% conhece, mas não utiliza. Então, ali somando os que não utilizam, né, dentre conhecer ou não conhecer, somando dá um número superior a 77% que não utiliza nenhum recurso tecnológico para a mediação da aprendizagem de multiplicação. Sobre os métodos que os professores vêm utilizando para a mediação da aprendizagem, foi dada a opção de marcar mais de uma alternativa. E foi visto, né, que o predominante ainda são as aulas expositivas, dialogadas, com o uso de quadro branco, a resolução de situações problemas e uso da tabuada e livro didático. Foi possível observar a predominância de aulas expositivas, como foi dito, resolução de problemas, seguidos pelo uso da tabuada e utilização do livro didático. Apenas 22% dos entrevistados, que foi 2 professores, responderam que utilizam recursos tecnológicos. E eles citaram, dentre eles, GeoGebra, Superlogo e Visual G. Alguns também utilizam simuladores de aprendizagem, como ambientes virtuais com jogos. Ao serem questionados se utilizariam recursos tecnológicos para a mediação da aprendizagem de multiplicação, 100% dos entrevistados responderam positivamente. Dessa forma, podemos conjecturar que muitos não utilizam por não conhecerem os recursos que podem ser mais adequados, ou ainda pelo hábito de trabalhar de forma mais tradicional, utilizando quadro e livros didáticos. Então, aqui a gente apresenta também um gráfico gerado no Google Formulário das 9 respostas. Todos os professores responderam que utilizariam, sim, os recursos tecnológicos em suas aulas. Como resultado das entrevistas em mãos, fizemos uma busca através do Google e site que possibilitam baixar aplicativos e software como Baixa Aqui e Tech Tudo, e organizamos 2 planilhas com opções de ambientes virtuais, aplicativos, software e jogos que podem ser utilizados para a mediação da aprendizagem de multiplicação. Dividimos em 2 tabelas, uma que apresenta opções em português e outra com opções de recursos em outras línguas. Então, aqui a gente apresenta em português, numa busca rápida, né, feita em torno de 1 semana,
encontramos 8 aplicativos, softwares e ambientes virtuais que são em português, e organizamos com o nome deles, uma sinopse do que eles têm ou possuem, o idioma deles, português neste caso, a licença, a grande maioria é gratuito ou gratuito para testar, e o local para download. Em outras línguas, encontramos uma grande quantidade, foram 28 ambientes, softwares e aplicativos, quase todos são jogos em inglês, com licença gratuita, mas também apareceram aplicativos em espanhol, russo e francês. Foi possível concluir que os professores entrevistados gostariam de utilizar recursos tecnológicos na mediação da aprendizagem. Porém, muitos destes professores não conhecem ou não têm acesso aos recursos que estão disponíveis de forma gratuita na internet. Através das buscas por aplicativos, softwares, jogos e ambientes virtuais, encontramos um grande número que podem ser acessados e utilizados de forma gratuita. Porém, a grande maioria são em língua estrangeira. Dessa forma, pode ser feito um trabalho interdisciplinar entre os professores de matemática e inglês, por exemplo. Muito obrigada. Então, Muito obrigada. Como a gente percebeu, né, através das buscas, conseguimos responder as nossas certezas e as nossas dúvidas. E como o trabalho foi feito por 2 professoras, né, uma de matemática e uma de inglês, e nessa pesquisa a gente percebeu coisas até que a gente não tinha pensado em encontrar, não tinha levantado como possibilidade, que é encontrar aplicativos em outras línguas, possibilitando também pensar em um trabalho interdisciplinar. Sim, até a gente acabou conversando sobre isso, né? O ensino da matemática, por apresentar os números, acaba facilitando o entendimento do aluno, né? A multiplicação, a questão dos aplicativos serem em inglês, eles dificultam, vamos supor, a compreensão de como ele funciona, mas a utilização, ela acaba sendo viável por apresentar números, né? E também o fato de os alunos eles gostarem de explorar jogos, aplicativos e filmes em língua estrangeira é um diferencial, é uma maneira também de fazer com que eles se sintam atraídos em fazer as atividades. E apesar das pesquisas apontarem um avanço no uso das tecnologias digitais na educação, a gente percebeu que, por exemplo, no uso e no ensino de matemática, os professores ainda desconhecem, né? Muitos professores demonstraram desconhecer as possibilidades de recursos que tem na internet. Então, é necessário ainda mais pesquisas para apresentar para esses professores. Também, refletindo, né, é necessário que, para que esses professores utilizem esses aplicativos, esses softwares nas escolas, a rede de Wi-Fi da escola seja uma boa rede de internet, né? Então, hoje existe um apoio financeiro do governo federal para o uso da internet nas escolas, e a rede municipal de Canoas tem um diferencial que todas as escolas possuem Chromebooks, 35 por escolas. Então, assim, todos os professores podem utilizar, né? A partir do momento que eles conhecem esses softwares, esses aplicativos, eles podem utilizar porque já tem disponível na escola os Chromebooks, que seria um meio, né, que facilitaria para os alunos terem acesso. E para concluir ainda, eu gostaria de comentar o fato de, por exemplo, eu que sou professora de letras, eu sempre tive a concepção assim, de que os professores de matemática ou das outras disciplinas de exatas utilizavam muito mais os recursos do que os professores das humanas, porque os professores das humanas praticamente não usam. Então, eu pensei que quando nós fizemos a pesquisa com os professores, que a gente ia encontrar um número maior de professores que utilizavam os recursos, professores de matemática que utilizavam os recursos, ainda mais por serem alunos de 6º ano, né, considerados ainda na pré-adolescência. Sendo que, por exemplo, estudantes do ensino médio, eles já conseguem fazer eles não precisam contextualizar mais tanto, eles já conseguem ter uma concepção do conteúdo mais fácil.
Agora, os menores, quando a gente contextualiza, eles conseguem compreender melhor. Então, eu pensei que, né, mas a gente acabou percebendo que não, que os professores de matemática também estão usando pouco todos os recursos disponíveis. Sim, e a partir então, né, do momento histórico que a gente vive de pandemia, possivelmente seja uma mudança também nos hábitos escolares, porque agora, através do ensino remoto, os professores também estão tendo mais contato com as tecnologias e procurando novos recursos. Então, possivelmente, para o ano que vem, é importante também pensar em políticas públicas que incentive a formação de professores para o uso das tecnologias na educação, porque só desenvolver o aplicativo ou software e disponibilizar, o professor também precisa conhecer e pensar numa metodologia de que forma aplicar este recurso para que os alunos possam construir a aprendizagem, né, através desse recurso que será apenas o mediador, mas também depende da proposta de ensino do professor na sala de aula. Obrigada. Obrigada.